E aí, moçada? E aí, meu segundo ano? Eu sou Damilson Santos, professor de História. Essa ciência que é massa, é a ciência mestra da vida, é a ciência que organiza o nosso pensar, que organiza a nossa vida. Então, estou aqui gravando esse vídeo para vocês, para que possamos retomar os nossos estudos. Passamos um período aí distante, um período aí curtindo as férias em casa, então vamos retomar os nossos estudos, certo? Mas antes de continuar no vídeo, eu peço que você curta e compartilhe o vídeo. Se inscreva. Ai, não. Eu pensando que era o meu canal pessoal, não é o canal da nossa escola, né? Mas vamos curtir, vamos compartilhar, vamos fazer a inscrição no canal. Quem não está inscrito ainda, chama para se inscrever, chama para acompanhar essas videoaulas, certo? Então, essa videoaula é específica para a turma do segundo ano, o meu segundão, que eu amo tanto, que nós já acompanhamos e sabemos o ritmo de aprendizagem de cada um, certo? Esse vídeo tem o objetivo de retomar o último capítulo, o capítulo 4, a expansão ultramarina europeia. O título do nosso capítulo é A Expansão Ultramarina Europeia, mas a gente pode chamar somente de Expansão Marítima Europeia, certo? Para ficar mais fácil, vamos chamar de A Expansão Marítima Europeia. Eu lembro muito bem que eu já mandei esse capítulo como sendo uma atividade remota, antes de sair de férias, no dia 18 de março e no dia 20 de março, eu mandei sendo já atividade, ou seja, você já deveria ter visto esse capítulo, já deveria ter feito essas questões. Então, nós vamos retomar. Eu sei que são muitas atividades, eu sei que você tem que dar conta de muitas matérias ao mesmo tempo, ter um pouco de pena de você nesse momento, então nós vamos devagar. Nós vamos devagar para que você possa ir retomando aos poucos o ritmo de estudos, certo? Então, o vídeo de hoje é o capítulo 4 que nós já vimos em sala, ou seja, só uma revisão, que nós já vimos através de atividades remotas. Então, é a expansão ultramarina europeia. Vamos tentar criar um ambiente de sala de aula mesmo, um ambiente que nós já conhecemos. Então, eu vou tentar interagir com vocês, eu vou tentar descontrair, Então, senta aí, pega o papel, pega a caneta e vamos anotar esses tópicos. Nós vamos anotar o que nós vamos aprender na aula de hoje, certo? Então, não pode deixar de assistir a esse vídeo. O importante aqui é que você pode pausar, se não entendeu algum tópico, pode voltar. Nós vamos usar essa modalidade de videoaulas até organizarmos a nossa sala de aula virtual, que vai ser o Google Classroom. Lá no Classroom, a gente vai ter uma melhor forma de interagir. Através de videoconferências, você vai poder estar tirando dúvidas, fazendo perguntas, interagindo comigo, com os seus amigos da turma, então vai ser muito mais interativo, certo? Mas por aqui também vamos tentar interagir, porque o conhecimento não pode parar. Estamos enfrentando a pandemia, estamos em isolamento social, mas nós não podemos parar nossas atividades. O conhecimento não pode parar. Na verdade, temos que construir mais conhecimento para acabar com essa pandemia, certo? Então, deixa eu pegar aqui o PowerPoint que eu montei para vocês. Que então, a expansão ultramarina europeia. Pega sua água, pegou a sua água, peguei aqui a minha já para a gente poder estar conversando e também se hidratar.
Gente, não mangue da minha garrafinha, viu? Tem gente mangando da minha garrafinha, não gosto disso. Então aqui, a expansão ultramarina europeia. Esse PowerPoint depois eu vou compartilhar com vocês também, tá? Então não se preocupe em relação a isso. Qual o destaque inicial? Quem iniciou esse processo de expansão marítima ultramarina? Quem iniciou foi Portugal. Então nós vamos começar estudando como Portugal tornou-se uma monarquia unificada, como Portugal tornou-se um Estado moderno, o Estado absolutista. Nós estudamos no capítulo passado o Estado absolutista. Vimos as principais teorias absolutistas, a importância do processo de centralização político-administrativo, onde agora surge a ideia de país, de monarquias, regido por um só governo, onde tem um só idioma, tem somente um sistema de pesos e medidas, somente uma moeda e um território demarcado onde tem um conjunto de leis funcionando. Isso foi o chamado Estado moderno. Nós usamos muito como exemplo a França, mas o primeiro Estado unificado foi Portugal. E isso é um dos fatores para o processo de expansão ultramarina europeia. Qual foi o contexto? O contexto final da Idade Média, estavam vivendo a crise do sistema feudal, então os portugueses pensaram outra forma de ganhar vida. Não mais através do sistema feudal. Vamos embarcar em outra forma de sobrevivência. Essa forma vai ser a partir do comércio. Estavam vivenciando a crise do século XIV, que nós já vimos esse contexto de crise do século XIV, a pandemia da peste bubônica, nós estávamos vivenciando também a guerra dos 100 anos, vivenciando um contexto de morte, de fome, de seca, que vai desarticular o sistema feudal. E vamos tentar ver aqui Portugal. Onde que Portugal fica aqui, ó? Vendo aqui? Na Península Ibérica, está pintado aqui de verde, porque nesse contexto aí, quem estava dominando eram os árabes. Após a morte de Maomé e a expansão dos povos árabes, nós tivemos também a conquista da região aqui europeia, estava sob o domínio dos árabes. Então a formação da monarquia portuguesa tem a ver com a chamada Guerra de Reconquista. O que foi essa Guerra de Reconquista? Os europeus expulsando os árabes que estavam dominando a região da Península Ibérica. Eu tenho um mapa aqui que mostra esse processo de expulsão dos árabes e a formação dos reinos europeus na Península Ibérica. Temos aqui o reino de Castela, o reino de Aragão, Condado da Catalunha, o reino de Navarra, o reino de Leão e aqui o reino de Portugal. Nessa guerra de reconquista veio um fidalgo francês, um nobre francês, enfrentar os árabes nessa guerra de reconquista. E ele saiu muito bem e foi até premiado pelos reis da região da Península Ibérica. E o prêmio, olha só, qual foi? Casou com a filha de Dom Afonso VI.
Dom Afonso VI, um dos reis na região da Península Ibérica. E como dote, ganhou terras, o condado portucalense. Um casamento desse aí, eu queria também, viu? Um casamento desse aí, hein, Gustavo? Você vai casar... Ó, Gustavo, presta atenção, tá assistindo? Tu vai casar com a filha do rei e ainda mais vai ganhar terras, né? Ou seja, um reinado, né? Vamos supor, né, que... Não, vamos deixar isso para depois, né? Gustavo, presta atenção, ok? Então, o fidalgo francês veio participar da Guerra de Reconquista, ajudou, liderou o exército na Reconquista e, como prêmio de guerra, casou-se com Dona Teresa e ganhou as terras do condado portucalense. Depois disso, pediu a independência dos outros reinos, ou seja, eu quero governar a região sozinho. 1139 começa o processo de independência de Portugal. Independência em relação a quem? Independência em relação aos reinos da Península Ibérica, que para ficar mais fácil nós vamos chamar de Espanha, que não era Espanha ainda, mas depois vai se unir como sendo um novo país, a Espanha. Revolução de Avis. O próximo rei, o Dom Fernão, rei de Portugal, morreu e não deixou um herdeiro homem para que pudesse governar Portugal. Como nós sabemos, segundo as tradições do Estado absolutista, só o homem é que poderia governar. Dom Fernando, o rei português, morreu de tuberculose e deixou como a única herdeira Dona Beatriz, que era casado com o rei de Castela, ou seja, o reino vizinho a Portugal. Então ia acontecer o quê? Ia ter a reunificação novamente, ou seja, Portugal ia deixar de ser independente. Só que os portugueses não reconhecem o governo de Dona Beatriz e fazem a chamada Revolução de Aves, ou Revolução de Avis, a revolução comandada por Dom João da família de Avis, o mestre de Avis, com o apoio da burguesia. Na última batalha, na batalha de Aljubarrota, eles vão conseguir se livrar em definitivo do reino de Castelo, que depois vai se tornar Espanha, já disse, não é? Então, Portugal vai conseguir a sua independência com a chamada Revolução de Avis e formar-se a identidade, a nacionalidade do povo português. Ou seja, só um rei, Dom João, no caso, da dinastia de Avis, só um idioma, só um sistema de pesos e medidas, só um território unificado, só uma moeda, ou seja, tudo que a burguesia estava precisando para se desenvolver. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, e em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificar um novo reino, que tanto sublimaram. Então nós temos aí um poema de Luís de Camões, grande poeta português, exaltando essa grande façanha do povo português. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até o fim do mundo e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda
redonda do azul profundo. Financiado pelo Estado, pela Ordem de Cristo e pela poderosa burguesia mercantil, Dom Henrique desenvolve um programa progressivo e sistemático para conhecer o desconhecido. Envia 15 expedições à costa ocidental africana, tentando ultrapassar o Cabo Bojador, limite do mundo conhecido pelo europeu. Em seu trono, entre o brilho das esferas, com seu manto de noite e solidão, tem aos pés o mar novo e as mortas eras, o único imperador que tem, deveras, o globo mundo em sua mão. Sem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto, peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Então nós vimos aí poemas de Camões, escrevendo textos Lusíadas. Vimos poemas aí de Fernando Pessoa, exaltando aí a grandiosidade que os portugueses conseguiram, que foi a expansão ultramarina europeia. Mas uma pergunta que sempre vai cair, que você tem que estar atento a isso: por que Portugal foi o primeiro? Por que Portugal e não a Espanha? E não a França? E não a Inglaterra? Por que Portugal? O posicionamento geográfico. Você viu no mapa que Portugal está bem ali próximo ao Oceano Atlântico, ao Oceano Atlântico, certo? Então não tinha outra saída a não ser o mar. A centralização monárquica, a formação do Estado moderno europeu, no caso, Estado moderno português. A escola de Sagres, que foi uma escola de navegação que reuniu o conhecimento náutico que se tinha até então. Aí nós vamos ter juntos sábios de toda a parte do mundo estudando a arte de navegação, a chegada do conhecimento da bússola, do astrolábio. Os portugueses vão desenvolver também uma nova forma de embarcação, essa aqui que vocês estão vendo, uma embarcação mais leve, que vai conseguir cortar aí as ondas com mais facilidade. E o português também tinha esse gosto pela aventura. Eu peguei esse texto aqui, que é um texto clássico sobre a formação do Império Português, do historiador Charles Box, que é um historiador inglês, e vai estudar esse gosto pela aventura, esse gosto que os portugueses tinham pela aventura. Tinha um relato que bastava convidar o português para ir em uma grande expedição, em uma grande viagem, ele topava, estava lá. Então, o gosto pela aventura. E uma nova mentalidade. Portugal é quem vai superar a mentalidade medieval. Tinha uma ideia, na Baixa Idade Média, que a Terra era quadrada, a Terra era plana. Gente, cuidado, viu? Eu estou falando onde? Lá na Idade Média. Viu, Gustavo? Na Idade Média, né? Hoje não. Eric, acorda. Lá na Idade Média, eles pensavam que a Terra era plana. Hoje nós sabemos que a Terra é redonda. Isso, muito bem. Então, é em Portugal que nós vamos começar a superar esse medo do mar. Eles imaginavam que no mar tinha grandes monstros, que se navegasse muito distante da costa, ia cair
e a embarcação iria desaparecer, né? Olha só, isso aí foi superado no início da Idade Moderna pelo povo português. E outro ponto fundamental foi a junção, a união de interesse entre o Estado moderno português e a burguesia portuguesa, querendo fazer o comércio das especiarias. Mas quais são essas especiarias? Né? Quais são esses produtos especiais? Produtos especiais que não tem em todo canto. Né? Algo especial é algo difícil de se encontrar. Né? Por exemplo, um produto especial aqui, ó, da Milson Santos. Né? Só tem eu no mundo com esse nome, gente. Eu sou especial, me desculpa, mas sou especial. Mas eu fico triste às vezes porque eu me sinto sozinho. Só tem eu que dá meus... Mas deixa, isso é outro assunto. Né? Então, assim, produtos especiais que não tem em todo canto, ou seja, não tem em Portugal, não tem na Europa. Que produtos são esses? Produtos que serviam para condimento, produtos que serviam para guardar a carne do dia para outro. Né? Manu, você sabe, a Cris, ou Cris, saudades, você também sabe que não tinha geladeira nesse tempo. Como que guardava a carne do dia para o outro? Precisava desses condimentos, da pimenta, do sal, o açúcar, noz moscavo, cravo, canela, tudo isso ia buscar lá nas Índias, lá no Oriente. Mas para que Portugal pudesse fazer isso, ele não poderia passar aqui pelo mar Mediterrâneo. Estão vendo aqui a minha setinha, o mar Mediterrâneo. Por quê? Porque aqui as cidades italianas estavam controlando tudo isso. Então Portugal teve que contornar a África até chegar finalmente em Calicut e depois retornar. Então esse mapa é fundamental para que você tenha uma noção desse processo de expansão ultramarina europeia, certo? Na linha vermelha aqui nós temos o caminho feito por Portugal. Na linha azul nós temos a rota feita pela Espanha. Isso é importantíssimo de perceber, certo? Não pode perder isso aqui de vista, certo? Então, a primeira grande conquista dos portugueses foi 1415, a tomada de Ceuta, região aqui na África. Né? Depois, conquistando no Congo, contornando aqui o cabo, chamado Cabo das Tormentas. Bartolomeu Dias, o navegador, vai conseguir contornar o Cabo das Tormentas e vai mudar o nome para Cabo da Boa Esperança. A navegação nessa região aqui era muito difícil, chegando a Moçambique, Melinde, até finalmente chegar a Calicut. A Espanha fez outro caminho. A Espanha teve outra ideia. Cristóvão Colombo, o navegador, partindo da Espanha, emitiu a ideia que a Terra era redonda. Olha só, gente, um pensamento revolucionário. Ele disse que a Terra era redonda. Ele disse o seguinte: nós vamos chegar mais rápido do que os portugueses. Se nós fizermos a volta ao mundo, porque como é redonda, nós vamos dar a volta e vamos chegar primeiro aqui do que os portugueses. Então, saiu aqui da Espanha o Cristóvão Colombo. E ele pensou que tivesse chegado aqui nas Índias. Mas nós sabemos que ele não chegou nas Índias. Ele chegou na América. Mas ele voltou pensando que tinha chegado nas Índias. Morreu pensando que tinha chegado às Índias. E quem vivia aqui, ele passou a chamar de índio. Foi um outro navegador, o Américo Vespúcio, que tinha percebido: não, aqui não é as Índias. Aqui é outra região. E em homenagem a esse navegador, essas terras, né, esse continente, recebeu o nome de América.
assim seguimos nosso caminho por esse mar, sempre para diante, até terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, que topamos alguns sinais de terra, ervas compridas a que chamam de botelho. E a quarta-feira seguinte pela manhã, topamos aves, e à tarde ouvemos vista de terra. Um grande monte, muito alto e redondo, com outras serras mais baixas a sul dele e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal. E a terra de Vera Cruz. Conseguir identificar essa fonte histórica é uma fonte, né? É a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era o era o escrivão-mor, aquele responsável por relatar, contar tudo ao rei português, né? E aí está a carta, aí está esse texto, que é um texto histórico, é uma fonte histórica importantíssima. Está falando sobre o quê? Sobre a chegada dos portugueses aqui ao Brasil. Tá? Nós não falamos mais em descoberta, e sim em conquista, e sim em tomada do Brasil. O Brasil não foi achado, o Brasil foi conquistado. Antes da chegada aqui dos portugueses já tinham povos vivendo, habitando essas terras, certo? Então nós não podemos esquecer esse ponto que é fundamental. Gente, deu para entender aqui? Alguma dúvida? Então nós estudamos o quê? A expansão ultramarina europeia, com destaque para Portugal, que foi o primeiro país, e a Espanha vai seguir logo depois, França também, Holanda também, mas o destaque inicialmente aqui para Portugal e Espanha. Se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Manda as perguntas via WhatsApp, via Instagram, eu respondo, né? Tem só um pouquinho de calma que eu respondo, são muitas as perguntas, tá? Mas nós estamos aqui para tirar toda e qualquer dúvida de vocês. Para terminar a nossa aula de hoje, vamos também de poema. O poema E Então o que Quereis, de Mayakovsky. Mayakovsky é um dos grandes poetas do século XX, é chamado de poeta da Revolução, o poeta da Revolução Russa, de 1917. Tá? Ele me pergunta, e então, que quereis? Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras picantes, e logo, de cada fronteira distante, subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nesses últimos 20 anos, nada há de novo no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas não estamos alegres, é certo. Mas também por que razão haveríamos de ficar triste? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como a quilha corta as ondas. Belíssimo, né, o poema? Então encerramos aqui a nossa aula fazendo essa reflexão. Não é? O mar da história hoje está agitado. Não é? A pandemia está aí para que nós possamos cortá-la ao meio como sendo aquele que corta as ondas. Né? Então, fica aqui o meu beijo, fica aqui o meu abraço e o meu muito obrigado. Espero que tenham gostado. Se gostou, comenta. Se não gostou, faz o seu comentário também. Diz o que gostou, o que não gostou, para que possamos estar aprendendo sempre mais. Né? É o meu segundo vídeo somente. Né? Não sou youtuber, mas estou aqui à disposição para tirar as dúvidas e construir conhecimento, mesmo aí à distância. Vocês sabem que eu amo vocês. Um beijo no coração de todos
e até um próximo vídeo.